E já entrou quem tinha para entrar, né? Depois a Carol vai fazendo as liberações. Tá bom. Leide, pode começar. Ok. Boa noite a todos. Sou a doutora Leidiane Mello. Estou aqui para fazer a mediação da palestra da doutora Marina. Estou muito feliz de poder participar. E a gente tem uma palestra que é muito importante. A doutora Marina vai trazer um tema extremamente relevante para a gente, que é falar justamente sobre os reflexos dos regimes de bens no direito sucessório. Ela que é, né, a doutora Marina Arruda Guerreiro Longo, que é especialista em direito de família e que também é secretária da nossa Comissão de Direito de Família aqui da OAB de Campinas. Seja muito bem-vinda, doutora Marina. E antes eu gostaria de agradecer aqui a presença do nosso presidente da Comissão de Direito de Família, o doutor Décio, e também a presença do doutor Cláudio Vieira e do doutor Ivan Castrezzi. Gostaria de passar a palavra agora para o nosso presidente da comissão, o doutor Décio. Obrigado, doutora Lídia Mello. É um prazer muito grande e confesso que estou um pouco emocionado, porque é a primeira vez que estou participando. Ainda no conhecimento dessa nova tecnologia, mas vou ter que aprender. Eu aprendi naquelas maquininhas antigas. E queria agradecer muito a nossa diretoria, que vem ajudando muito a Comissão de Direito de Família e todas as comissões. A pessoa do doutor Daniel, doutor Cláudio Vieira, que está presente, nosso vice-presidente, que muito tem contribuído, meu dileto amigo, respeitoso, o doutor Ivan Castrezzi, que eu tenho um carinho muito especial, e também faz presente, e faz um trabalho excelente nessa diretoria. Extrajudicial. Honrado em ser presidente dessa comissão. Uma comissão relevante, trazendo temas importantes. Agradecer o trabalho imenso da doutora Marina. A Marina é uma guerreira mesmo, na essência da palavra, né? E a doutora Lidiane também, que não mede esforço. Tem uma dupla aí, e a comissão inteira, com o apoio do nosso vice-presidente, doutor Carlos, apesar de ser diretor, ele também traz esse trabalho aí na comissão. Então, eu tenho certeza que nós vamos, eu não quero me alongar muito, a palestra da doutora Marina, com certeza, vai ser brilhante, porque ela é brilhante, né, doutora Marina? E os reflexos do regime de bens do direito sucessório é uma matéria muito importante. Hoje está todo mundo interessado como é ficar os bens dos meus bens, né? Então, desejo à doutora Marina aí uma ótima palestra. Agradecimento à comissão todinha, a todos que não mede esforço. E sou muito feliz e honrado e agradecido à diretoria de ter sido nomeado, depois de 35 anos de carreira, presidente dessa comissão tão importante. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Boa noite a todos. Vou dar um oi aqui. Estou eu e o Cláudio em nome da diretoria da OAB Campinas, para dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos nessa sexta-feira um pouco fria, né? Nada como a gente aprender um pouco sobre família, né? O assunto é muito interessante, como brincou o Dr. Décio, né? Os bens dos meus bens, um bom comentário. Eu não sou tanto da área da família, mas é um tema que interessa e que eu acho que sempre vai estar à tona aí no nosso dia a dia. Então, desde já agradeço a convidada, né, palestrante, membro da comissão, doutora Marina. Muito obrigado pela exposição que fará em breve. Os comentários do Décio são os de todos nós, né? Parabéns por todo o empenho e muito obrigado por compartilhar conosco aí um pouco do seu conhecimento. Doutora Leidiane, doutor Décio e doutor Cláudio, né? Falando em nome da comissão, parabéns aos três aí na condução dessa comissão tão ativa na nossa OAB Campinas.
Pena que a gente não está tendo nossos encontros presenciais, né? O dia ficava certamente muito mais leve, né? Quando a gente podia ir e vir aí sem nenhuma preocupação. A todos presentes, né? Eu agradeço mais uma vez em nome aí da Bárbara, que está sempre conosco. Bárbara, obrigado pela participação. É sempre uma honra poder contar com vocês. Afinal, se não fossem os interessados, né, nenhuma graça teria todo esse trabalho. Por fim, as meninas, né, acho que é a Carol e a Andressa que está hoje aqui, que são as funcionárias da OAB e permitem que esses eventos aconteçam, inclusive simultaneamente. Eu já vou dar uma passada em outro, mas volto aqui para aprender um pouco com a doutora Marina. Então, gente, muito obrigado, boa palestra. Cláudio, vou passar a palavra para você, dar uma palavra final e aí acho que iniciamos a palestra. Um abraço, gente. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o Ivan passado da palavra. Hoje a palestra realmente é a da Marina, então não vou me alongar realmente, né, nisso, porque nós estamos aqui para ouvir a doutora Marina Guerreiro, que é uma querida da comissão, uma pessoa que trabalha muito pela comissão de família, né, do direito de família, da família, né, o doutor Décio, nosso presidente da comissão, Lidiane, nossa secretária adjunta, e aqui eu e o doutor Ivan Castells, que estamos aqui representando a diretoria, o doutor Daniel Blixten, a doutora Luciana Freitas e o Paulo Braga, que são as pessoas aí que realmente conduzem a nossa diretoria da OAB de Campinas de uma forma aí que eu fico muito honrado em poder ombrear com eles esse mistério. Agradeço, como o Ivan falou aqui, em nome da doutora Bárbara, novamente. Bárbara, você está faltando aula de penal hoje, Bárbara? O que está acontecendo? Hoje não tem aula de penal, né? Estou brincando. Mas é uma pessoa muito querida também, que sempre prestigia as nossas palestras. Então, quando nós vemos alguma palestra que não tem a Bárbara, parece que é meio esquisito, viu, Bárbara? Então, continue, que nós adoramos quando você está presente. E a todos os membros aí da Comissão de Família, da Direito da Família, que estão aí dispostos realmente a aprender a melhorar aí a condição de advogado de família, que eu até comentava hoje com a doutora Leidiane, que é triste quando nós encontramos nos cartórios, nos fóruns, alguns advogados que acham que não, direito de família não vale nada. Ele está lá simplesmente para assinar alguma coisa que alguém deixou lá. Então, é importante nós ouvirmos a doutora Marina e os outros doutrinadores que estão aqui sempre prontos a nos ensinar, a nos aperfeiçoar na carreira jurídica. O doutor Daniel, como falei, o Daniel Blixten, a doutora Luciana Freitas, sempre tem nos proporcionado um aprimoramento profissional através de palestras, de cursos, de eventos, para que nós realmente nos tornemos uma sociedade jurídica melhor. E isso é possível, então, com esse apoio, com essa disponibilidade que hoje a doutora Marina veio aqui nos trazer hoje, que eu acho que vai ser muito proveitosa, nós podemos compartilhar do ensinamento dela. E, então, já fico aqui agradecido pelas suas palavras, Marina, e pelos conhecimentos que você vem nos trazer. Quero fazer coro com o doutor Ivan Castells, né? Saudar aqui as nossas funcionárias, a Carol e a Andressa, a Miriam e a Daiane também, que é de São Paulo, mas acho que ela já está vindo para Campinas, viu? Porque ela está em todas as palestras de Campinas, então nós vamos requisitá-la, né? Para que ela faça parte das meninas superpoderosas aqui de Campinas, que sem elas seria impossível nós realizarmos esses eventos, que ficará gravado, que nós temos, são responsáveis também pela emissão dos nossos certificados, das pessoas que têm necessidade disso. Então, daqui a pouco elas colocam na plataforma já a forma com que vocês vão adquirir os certificados. E tenham um bom proveito, deem sugestões para as meninas sempre, e participem da nossa comissão, sim, porque
nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, estamos aqui para bater papo e corrigir aquilo que nós falhamos ainda. Mais uma vez, eu agradeço, então, a presença de todos, esse prestígio que vocês nos dão assistindo às nossas palestras. Doutor Décio, muito obrigado, então, pelo seu empenho, pelo trabalho que o senhor tem feito à frente aí da comissão. Eu devolvo a palavra aqui à doutora Lidiane para que nós continuemos esse trabalho. Obrigado. Bom, eu gostaria de falar para vocês que quem quiser fazer perguntas, podem fazer perguntas aqui no chat, que no decorrer da apresentação, né, da palestra da doutora Marina, a gente vai aí fazendo essas perguntas e ela vai esclarecendo aí para a gente, tá bom? Obrigada. E eu vou passar, então, a palavra para a doutora Marina de Arruda Guerreiro Longo. Seja muito bem-vinda a essa palestra. A gente agradece muito de você poder disponibilizar-se e vir aqui passar mais conteúdo jurídico para a gente. Muito obrigada, doutora Marina. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada, doutora Leide, doutor Décio, doutor Cláudio, doutor Ivan, todas as meninas aí da secretaria, pela organização. Obrigada, fico muito, muito honrada de estar aqui participando hoje. Bom, vamos lá. Como a doutora Leidiane falou, quem precisar fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Pode, se quiser levantar a mão e perguntar ou mandar pelo chat, a gente vai olhando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e aí vocês me digam se estão vendo, tá bom? Vamos lá. Estão vendo a minha tela, gente? Sim, sim. Sim, doutora. Tá. Vamos lá, a gente vai então, hoje a gente vai falar sobre os reflexos do regime de bens no direito sucessório. O que é importante falar aqui? Quando que o regime de bens ele vai influenciar na sucessão da pessoa, né? O que é o direito da sucessão? O direito da sucessão é aquela parte do direito que regulamenta como os bens de uma pessoa que já faleceu vão ser transmitidos para os seus herdeiros, né? Então, a gente vai ver qual é o impacto do regime de bens que aquela pessoa escolheu na hora da sucessão. A gente vai ver aqui mais para frente. O artigo mais importante que a gente vai ver hoje é o 1829 do Código Civil. Esse artigo, gente, ele fala da sucessão legítima, tá? Então, ele fala lá, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Muito importante, primeira coisa, a gente fazer uma distinção aqui. Sucessão legítima e sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela que decorre da lei, tá? Então, o 1829, ele fala que a sucessão legítima vai ser naquela ordem. Qual que é a ordem? Aos descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Esses são os legitimados a suceder. E o que seria uma sucessão testamentária? A testamentária seria por meio de um testamento, né? Então, quando a pessoa quer dispor dos seus bens, ela faz um inventário, um testamento, falei errado. Ela faz um testamento, né? E deixa, então, os seus bens ali para quem ela quiser. Então, essa é a diferença. A gente vai olhar como, então, o regime de bens ele vai impactar nesse momento da sucessão. Uma coisa, antes de começar a entrar no artigo 1829, eu quero falar com vocês que é muito importante, é a questão do 1845, que fala sobre os herdeiros necessários. Por quê, gente? Aqui, voltando lá na questão que eu disse que tem a sucessão legítima, né, e a sucessão testamentária, qual que é a importância? A pessoa, ela pode dispor de todo o patrimônio dela ou não? Como que a pessoa sabe o que ela pode dispor num testamento? Ela tem que saber se ela tem herdeiros necessários, né? E quem são os herdeiros necessários? São os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, assim. Hoje eu estava aqui preparando a minha aula e minha filha tem 8 anos, gente. Ela ama cavalo e ela estava vendo eu aqui fazendo a organização aqui da palestra. Ela falou, nossa, mamãe, quando eu morrer, eu quero deixar todo o meu dinheiro para os meus cavalos. Falei, gente, não pode deixar para o cavalo, né? Você não tem como deixar um testamento todo o seu dinheiro para os cavalos. Mas o que ela poderia fazer? Ela
Ela poderia, por exemplo, fazer um testamento deixando o patrimônio dela para o Aras, sei lá, Aras Santa Cecília, que é o Aras que cuida dos cavalos. Então, ela faria um testamento deixando todo o patrimônio lá para o Aras cuidar dos cavalos. Bom, vamos pegar esse exemplo aqui, então. Eu posso fazer um testamento deixando a totalidade dos meus bens para um Aras, vamos supor? Depende, eu tenho herdeiros necessários? Se eu tiver ascendente, descendente ou cônjuge, eu não posso dispor da totalidade do meu patrimônio, né? Eu vou poder dispor apenas de metade. Por quê? Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Aqui, ó, o 1800, vocês estão enxergando aqui? 1845 fala dos herdeiros necessários. Olha o que fala o 1846. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança. Então, gente, se a pessoa tiver herdeiros necessários, metade constitui a legítima, é por direito dos herdeiros necessários. Então, nesse caso, se a pessoa tiver herdeiros necessários, não pode dispor de tudo, apenas da metade. Por que eu falei tudo isso, gente? Para chegar numa parte muito importante, que é o companheiro, tá? O companheiro, ele não está no rol do 1845. Então, os herdeiros necessários pela lei são apenas os ascendentes, descendentes e cônjuges. O companheiro não está na lei constando ali. Então, é muito importante definir isso, porque se a pessoa não tiver nenhum herdeiro, só um companheiro, viver em união estável, nesse exemplo que eu dei aí do cavalo, ela poderia, pela lei, deixar tudo para um Aras? Poderia, porque o companheiro não está no 1845. Mas aí que vem, gente, uma parte muito importante. Vocês devem saber, não sei quem que acompanhou, isso aqui foi muito falado, tá? O recurso extraordinário 646721 e o 878694. Esses recursos, eles discutiam a constitucionalidade da sucessão do companheiro. Por quê? No Código o Código Civil tinha o artigo 1790. O 1790, ele regulamentava como seria a sucessão do companheiro, sendo que o 1829 que fala da sucessão do cônjuge, tá bom? Enfim, houve uma discussão aí, chegou no STF, sobre a validade, a constitucionalidade desse artigo 1790, porque fazia uma grande distinção entre companheiro e cônjuge, né? Então, lá, a tese de repercussão geral foi a seguinte: no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção dos regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o 1829, ou seja, gente, o 1790 é inconstitucional, já foi declarado inconstitucional pela STF, então a gente não aplica mais. Hoje, o companheiro, ele vai suceder igualzinho o cônjuge. Então, não importa se você é casado ou se você vive em união estável, você vai suceder igual, né? Você vai concorrer igual, não vai ter diferença mais. O grande X da questão é que nesses julgamentos, né, nesses recursos extraordinários, não ficou definido se o companheiro é herdeiro necessário, tá? Então, assim, não ficou expresso, o STF não declarou expressamente que o companheiro é um herdeiro necessário. Ele apenas falou que não pode haver distinção entre os regimes, né, os regimes de sucessão. O que acontece? Uma grande parte da doutrina, né? Então, assim, o próprio ministro Barroso, no voto dele, gente, quem puder ler, é muito interessante, depois eu até passo para vocês esses recursos extraordinários. O voto do ministro Barroso foi sensacional. Ele defende, ao longo do voto dele, você percebe que ele defende o companheiro como herdeiro necessário, tá? Aí, Zeno Veloso, né, nosso saudoso Zeno, ele defendia isso, que o companheiro é herdeiro necessário. Flávio Tartucci, a Gisele Doronaca, quem mais? Carrari, Francisco Carrari, todos eles, de grande nome na doutrina, já defendem que o companheiro é, sim, herdeiro necessário, tá? Julgados, jurisprudência. Temos já do STJ 2 julgados, se vocês quiserem anotar, é o RESP
1337420 do Rio Grande do Sul. E também temos o 1357117 de Minas Gerais. Depois eu passo para vocês também, gente, quem não conseguiu anotar. Tem já, então, julgados do próprio STJ, né? Considerando, sim, que o companheiro é herdeiro necessário. Então, naquele exemplo lá nosso dos cavalos, vamos supor, se eu vivo em união estável, não tenho ascendentes, não tenho descendentes, tenho só o meu companheiro, eu posso deixar tudo que eu tenho num testamento para um aras ou para algum lugar e excluir totalmente o meu companheiro da sucessão? Pela lei, sim, porque o companheiro não está no rol. Pelos julgados, pela doutrina majoritária de peso aí, né, e já pelo STJ, não, eu não posso excluir o companheiro, tá? 50% seria dele. Então, fica aí para vocês essa questão muito importante sobre o herdeiro necessário, tá bom? Então, agora a gente vai começar a falar sobre o 1829, que exatamente fala a ordem da sucessão hereditária e como o regime de bens impacta ali diretamente nessa sucessão dos bens. Vamos lá, então. Então, o inciso primeiro, ele fala assim, ó, que a sucessão legítima, ela vai ser aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Gente, quero fazer um parênteses aqui. Toda hora que eu falar cônjuge, vocês leiam ou companheiro, tá? Porque já equiparou isso, como a gente viu do STF, já foi equiparado. Então, quando eu falar cônjuge, é a mesma, vale igual para o companheiro, tá bom? Para eu não ter que ficar falando cônjuge companheiro. Então, vamos lá. Primeiro, eles vão concorrer com descendentes. Então, uma pessoa morre, ela deixou descendentes, deixou filhos? Deixou. Ela é casada. Então, o companheiro, o cônjuge, vai concorrer nessa herança. Como? De que forma? Aqui é muito importante a gente ver qual regime de bens, que regime de bens aquele casal se casou, para saber se ele vai ou não concorrer nessa herança, tá bom? Vamos lá. O artigo fala, então, que em concorrência com os descendentes, ele vai concorrer, salvo se, ou seja, o marido, vamos supor que a esposa morra, o marido não vai concorrer se ele for casado no regime da comunhão universal, ou se eles forem casados na separação obrigatória de bens. Aqui eu risquei porque o próprio código escreveu errado, gente. No código está 1640, parágrafo único, que na verdade é 1641, tá bom? Que fala do regime da separação obrigatória de bens. Então, aqui também não vai concorrer. E não vai concorrer se for casado pelo regime da comunhão parcial e não tiver bens particulares, ou seja, só concorre sobre os bens particulares no regime da comunhão parcial. Pessoal, eu sei que esse artigo é muita informação, muito extenso, então não tem problema se vocês não entenderam. Eu vou falar parte por parte, regime por regime, então, para a gente entender de uma forma mais explicadinha, tá? Cada regime. Então, vamos lá. Pessoal, antes da gente definir aqui qual é a herança de uma pessoa, a primeira coisa que a gente faz quando um casamento termina, vamos lá. O casamento termina não é só pelo divórcio, o casamento termina pela morte também, né? As pessoas, quando elas se casam, elas esquecem disso, elas escolhem o regime de casamento. Então, vai lá, escolhe, quero casar no regime da separação total de bens, porque eu não quero comunicar nenhum bem com meu marido, tá bom. Tá bom, se ela divorciar, realmente não vai concorrer, não vai compartilhar nenhum bem, né? Agora, e na morte, se morrer, né? As pessoas não pensam que o casamento também termina pela morte. Então, quando um casamento termina, seja pelo divórcio, seja pela morte, a gente, primeira coisa, precisa fazer o quê? A meação. Então, vamos lá. Primeiro, a gente faz a meação. Dependendo do regime de bens, a gente faz a meação, que é a divisão daqueles bens. E depois a gente vê quanto ficou para cada um e vai ver qual o montante da herança. Para a gente, então, ver quem que vai receber aquela herança. Tá bom? Muito importante isso. Gente, tá muito rápido, tá? Vocês estão entendendo? Se tiver qualquer dúvida, pode falar. Tá bom? Vamos lá, então. Ó. Vamos começar pelo regime da comunhão universal de bens. Vamos lá. Gente, eu sempre vou fazer assim, ó, João e Maria, tá bom?
João e Maria são casados aqui na comunhão universal. Acompanha com a minha flechinha. Então, João e Maria casados. E tiveram 3 filhas. Aqui, ó, 3 filhas, João e Maria. Comunhão universal. Comunhão universal, aqui os bens. É uma massa só. Por quê? Porque tudo é dos dois, não tem patrimônio particular. Então, acabou o casamento. Primeira coisa que tem que fazer, gente? Meação. Passa uma linha no meio. Metade dos bens é da Maria, metade é do João. Gente, vamos supor que o João morra. Eu vou fazer sempre nos exemplos que o João vai morrer. Desculpa, não é nada, mas sempre ouvi falar que as mulheres vivem mais, não sei se é verdade. Então, vamos colocar aqui, ó. João, vamos supor que o João faleceu. Vamos fazer a meação dos bens deles. Então, lá, eles tinham 12 milhões. Então, 6 milhões ficou para Maria, 6 milhões ficou para o João. Meação da Maria, ela já recebeu. Gente, quem que vai receber os 6 milhões do João aqui? Eles têm filhos. Quem que vai receber a herança? As 3 filhas do casal. A Maria vai receber essa herança? Não. Por que ela não vai receber? Porque ela já foi meieira. Ela já recebeu metade do patrimônio. Então, o que a gente aprendeu na Comunhão Universal de Bens? Se você é casado no regime da Comunhão Universal de Bens e você tem descendentes, na hora da morte, você não vai ser herdeiro, tá bom? Então, não herda, apenas vai fazer a meação. Então, esse é mais simples, o do regime da Comunhão Universal de Bens. Vamos para o próximo. Vamos lá. Gente, separação de bens. Aqui que a gente entra no mais importante, porque o regime da separação de bens, ele tem dois tipos, né? O regime da separação convencional de bens e o regime da separação obrigatória de bens. Aqui, primeiro, eu vou falar da separação convencional. A separação convencional, a pessoa escolhe casar por aquele regime, tá? Ela não foi obrigada, ela escolheu casar por esse regime. Bom, vamos aqui no caso, João e a Maria, eles têm 3 filhas e eles se casaram pelo regime da separação convencional de bens. Nesse regime, cada um segue a sua vida com o seu patrimônio, né, exclusivo aqui. Então, vamos lá. A Maria tem o patrimônio dela e o João tem o patrimônio dele durante a vida. Não há patrimônio comum, porque é separação de bens. O João morre. Se o João morrer, o que vai acontecer? Primeira coisa, vamos lembrar lá. Quando morre, tem que fazer o quê? A meação primeiro, final do casamento. Primeiro, gente, direito patrimonial. Depois, direito sucessório. Então, o que é o direito patrimonial primeiro? Divisão dos bens. Na separação de bens, gente, tem meação? Não, não tem meação. Se fosse um divórcio, João e Maria querem divorciar, vai ter meação? Não. O João vai seguir com os 2 milhões dele e a Maria vai seguir com os 6 milhões dela. Não vai ter meação. Só que aqui não foi divórcio, foi morte. O João morreu. Vamos fazer a meação? Não tem. Tá. Qual que é o patrimônio do João que morreu? Ele tinha 2 milhões. Quem que vai ser herdeiro do João? As 3 filhas e a Maria. A Maria é herdeira do João. Gente, esse regime de bens é o que mais causa problema e dúvida e até indignação das pessoas. Porque as pessoas não conhecem os regimes. As pessoas se casam, não procuram saber, não procuram descobrir como funciona o regime. Então, aqui é muito importante. As pessoas se casam achando que estão blindando aquele patrimônio, né? Que não vai haver comunicação de bens na hora da morte, e muito pelo contrário. No divórcio, tudo bem. Divorciou, cada um segue com o seu. Só que na hora da morte? Na hora da morte, o cônjuge ou o companheiro, ele vai herdar tudo aquilo, tá bom? O que eu quero dizer aqui para vocês, que acontece muito assim que a gente faz, principalmente em planejamento patrimonial, que o pessoal vem perguntando. Vamos supor um casal já mais velho, né, que já tem o seu patrimônio, já tem filhos, então um casal assim lá para os seus 50 e poucos anos, cada um já com a sua família, com filhos, com patrimônio, e eles resolvem, estão namorando e resolvem se casar, porque eles querem ficar juntos.
Eles querem o regime da separação de bens, porque cada um já tem o seu patrimônio ali, e eles não querem misturar aquele patrimônio, né? Eles querem já seguir aquela linha que já existe. Então, eles escolhem o regime da separação de bens. Só que eles falam, mas e na hora que a gente morrer, como é que vai fazer? A gente não quer dividir esse patrimônio. Por exemplo, a mulher fala, eu não quero ser herdeira dele e não quero que ele seja meu herdeiro, né? Porque eu quero que os meus filhos herdem tudo que eu construí durante o patrimônio, e não quero que o meu atual marido, que não é pai dos meus filhos, herde se eu morrer, né? Como é que faz? Gente, se ela se casou, lembra lá do artigo 1845, herdeiro necessário, né? E pelo 1829, se concorrer com descendentes na separação convencional de bens, o cônjuge, ele vai herdar, tá? Então, não tem como fugir da lei. Pode fazer um pacto antinupcial afastando essa concorrência? Gente, essa questão de cláusulas sucessórias no pacto antinupcial é muito controvertida, tá? Tem gente que faz? Tem. Então, você pode fazer um pacto falando, estamos casando no regime da separação de bens e estamos abrindo mão do direito de concorrer com herdeiros, com descendentes. Não queremos concorrer, né? Existe. Vai ser válido? Não sei. A gente não sabe se lá na frente, se alguém contestar isso daí, se o tribunal vai aceitar ou não, né? Então, as pessoas, assim, eu acho até um pouco injusto, né? A gente não tem, a pessoa chega procurando a gente no escritório, a gente não tem uma solução para ela, porque a lei diz que se ela casar no regime da separação de bens, não vai ter meação, mas vai ser herdeiro, tá bom? Então, gente, sempre lembrem disso para orientar os clientes de vocês. Aí, essa é a convencional. Vamos falar da separação de bens obrigatória ou separação legal. Quando que a separação de bens é obrigatória? É lá do 1641 que a gente, né? Quando que a pessoa é obrigada a se casar no regime da separação de bens obrigatória? Quando ela descumprir, eu vou pôr para vocês aqui, ó, o 1641, para a gente ver direitinho, ó. 1641. É obrigatório o regime da separação de bens. Das pessoas que se casarem com inobservância das causas suspensivas, né? Lembra lá do casamento, das causas suspensivas? Por exemplo, divorciado que ainda não fez a partilha de bens, não pode se casar. Tem que se casar nesse regime da separação obrigatória. Pessoa maior de 70, separação obrigatória, né? E todos que dependerem de suprimento judicial para se casar, também é separação obrigatória de bens. Bom, vamos voltar lá no nosso slide. Gente, agora, espera só um pouquinho, que eu vou ter que voltar lá no slide. Porque eu não sei mexer direito. A Carol me ensinou aqui. Pronto, já consegui. Aí, voltou, né, gente? Vamos lá. Separação obrigatória de bens, a gente já viu, 1641. A pessoa é obrigada a casar nesse regime de bens. Então, vamos lá. Fim do casamento. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Meação. Tem meação na separação de bens? Não. Cada um tem o seu patrimônio próprio, né? Só que lembrem-se da súmula 377 do STF. Essa súmula diz que no regime da separação obrigatória de bens, ou seja, a pessoa foi obrigada a se casar nesse regime, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, eles vão ser divididos, tá? Só que não é automático, não é igual, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, que presume-se, né, de esforço comum os adquiridos durante a constância do casamento. Aqui tem que ser provado esse esforço comum, tá? Inclusive tem esse embargo de divergência do RESP aí de Minas, se vocês quiserem anotar esse número, é super interessante também, porque aqui fala que o esforço comum, ele não é presumido, ele precisa ser provado. Então, uma pessoa que é casada, maior de 70 anos, casou no regime da separação obrigatória de bens, tá? Ao longo do casamento, eles adquiriram alguns bens. Esses bens adquiridos durante o casamento, na hora do término do casamento, eles podem ser divididos pela súmula 377.
mas tem que ser provado o esforço comum, tá bom? Tem que se provar. Enfim, vamos lá então fazer a nossa divisão aqui. O João e a Maria casados em separação de bens obrigatória. João morre. Gente, se o João morre, a Maria tinha 6 milhões, o João tinha 2 milhões, tá? Não vai ter meação, a não ser que tenham os bens adquiridos por esforço comum. Ok. Aqui, quem que vai ser o herdeiro da Maria, se o João morrer? Quem vai ser o herdeiro? Desculpa, quem vai ser o herdeiro do João se ele morrer? Gente, vão ser as 3 filhas. A Maria vai herdar? Não. Por que que ela não vai herdar aqui? Diferente da separação convencional. Na separação convencional, ela vai ser herdeira. Na separação obrigatória, o cônjuge não é herdeiro. Isso por disposição do 1829, que exclui expressamente, tá bom? Então, neste caso da separação obrigatória de bens, não tem meação, a não ser a súmula 377, se existir, né, os bens comuns, e não tem herança, tá? A pessoa, o cônjuge que sobreviver, ele não vai ser herdeiro. Aqui é esse regime. Depois, vamos para o próximo, gente. Comunhão parcial de bens. Gente, esse é o regime mais usado, né? Que a maioria, acho que das pessoas hoje em dia optam por esse regime. Então, a gente tem que entender bastante para explicar. João e Maria casados na comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Cada um tem o seu patrimônio ao se casar, que é o patrimônio particular, né? Ou também aqueles adquiridos por herança ou adquiridos durante a constância que não vão se comunicar. E tem os adquiridos onerosamente na constância do casamento, que é o patrimônio comum. Por isso que aqui tem os 3 patrimônios. O patrimônio comum e os patrimônios particulares dos cônjuges, tá bom? Nesse caso aqui, vamos lá. O João e a Maria, eles têm 3 milhões em bens comuns, que é dos dois. Então, acabou o casamento. Acabou o casamento pela morte. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Meação. Direito patrimonial primeiro, gente. Vamos fazer a meação. Dos 3 milhões que eles têm em comum, vai dividir. Vai ficar 1,5 milhão para cada um. Ok. E cada um continua com seu bem particular, que não vai entrar na meação, porque já era particular daquela pessoa. Então, se o João morre, qual vai ser o patrimônio dele que vai constituir herança? Vai ser de 2 milhões, porque é 500 mil que ele já tinha particular e 1,5 milhão que veio da meação, tá ok? Então, o João morreu, ele deixou 2 milhões. Quem que vai herdar com o João? Quem que vai herdar os bens do João aqui? As 3 filhas do João vão herdar, que são herdeiras necessárias. E a Maria? A Maria vai herdar, vai concorrer junto com as filhas, ela também vai receber, ela já recebeu, gente, veja que ela já recebeu metade aqui do patrimônio deles, dos 3 milhões, né? E aqui, daí, ela vai receber também essa herança? Gente, muito cuidado. O que o 1829 fala? Que no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente só vai herdar sobre os bens particulares. Por quê? Porque já houve a menção. Então, a Maria, ela vai ser herdeira junto com as filhas? Vai. Só que aqui vai ter que ser feita uma conta diferente. As filhas vão herdar sobre tudo, sobre os bens particulares e sobre a meação. E a Maria vai herdar apenas os bens particulares. Então, tem que fazer uma conta separada ali, porque a Maria vai ser herdeira apenas sobre os bens particulares do João, tá bom? Essa é o impacto do regime de bens aqui na concorrência com os descendentes. Lembrando que, vamos só falar do outro, depois eu falo dessa questão dos filhos. Participação final nos aquestos. Gente, esse regime, eu nunca vi ninguém casado por esse regime. Se alguém já viu, alguém me avisa, porque assim, eu nunca vi ninguém casar por esse regime. É muito complicado de entender, eu nem sei se as regras são eficazes mesmo, porque assim, quando a pessoa escolhe esse regime, durante o casamento, aquele patrimônio exclusivo de cada um, o patrimônio de cada um vai ser como se fosse uma separação de bens. Cada um vai seguir com o seu patrimônio
exclusivamente separado, não vai ter bem comum, não vai ter uma massa comum, tá? Só que durante o casamento, que eles forem adquirindo em conjunto, vai formar os aquestos. O que é os aquestos? É os valores, né, patrimoniais que, ao final de um casamento, eles vão fazer uma apuração daqueles aquestos. Então, vamos lá. O João e a Maria casaram no participação final nos aquestos. Bom, João morre. O que a gente tem que fazer primeiro? Meação. Qual que é a meação aqui? A gente tem que ver quais são os aquestos, o que eles adquiriram durante a constância do casamento, fazer um balanço para ver o valor patrimonial, é mais em dinheiro, não é em bens aqui, é valor mesmo dos aquestos. Eles vão colocar um valor que, a gente tem 3 milhões em aquestos aqui. Então, a gente tem que dividir, vai ficar 1,5 milhão para cada um. Tá ok, dividem. Ok. Então, o João faleceu, ele já tinha 500 mil, que era particular, antes do casamento, e 1,5 milhão de aquestos. Então, ele ficou com 2 milhões de herança. Para passar para quem? Gente, o regime da participação final dos aquestos, ele não está mencionado no 1829. Vejam lá, não menciona esse regime. Então, na concorrência com os filhos, ou seja, quando um cônjuge morre, vai concorrer com os filhos, ele vai herdar. Então, é o único regime aqui, gente, que a Maria, além dela fazer essa meação, ela vai receber a meação nos aquestos, ela também vai herdar aqui com as filhas. Diferente naquele que a gente viu, da comunhão parcial, que a Maria só vai herdar os bens particulares, né? Eu acho que aqui, por um erro da lei mesmo, porque não fala, né? A lei não exclui a participação final nos aquestos, nem faz nenhuma ressalva. Então, aqui eu entendo que o quê? Que a Maria, além dela ser meieira, ela vai herdar na totalidade, ela vai herdar junto com as filhas aqui, os 2 milhões vão ser divididos em 4 partes iguais aqui, né? Então, a participação final nos aquestos é um dos únicos regimes é o único, né, regime que o cônjuge sobrevivente, além de ganhar, né, de receber a meação, ele também vai ser herdeiro na totalidade da herança. Então, é bem interessante, mas eu nunca vi. Se alguém viu já esse regime, se alguém conhece alguém que casou nesse regime, me fala aí, porque eu nunca vi. Bom, antes de terminar o inciso 1, gente, queria falar com vocês uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui em cima. Na questão dos herdeiros necessários. Lembra que eu comentei com vocês aqui que o 1845 fala dos herdeiros necessários e que é muito importante a gente delimitar quem são os herdeiros necessários, porque se a pessoa não tiver herdeiros necessários, ela vai poder dispor do patrimônio dela livremente, né? Lembrando que os colaterais, apesar de estarem na linha de sucessão do 1829, ou seja, eles vão herdar também. Lá para frente vocês vão ver. Eles não são herdeiros necessários. Então, os colaterais, os irmãos, os tios, eles não são herdeiros necessários. Eu posso ter uma irmã e eu posso dispor do meu patrimônio livremente, porque ela não é minha herdeira necessária se eu não tiver nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, tá bom? O que é importante que eu queria comentar com vocês aqui tem um projeto de lei que eu descobri recentemente, ele é de 2019. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a tela. Esse projeto de lei, gente, eu só não sei como que eu faço aqui. Ah, ótimo, consegui, gente. Esse projeto de lei... Vocês estão vendo o projeto 3799/2019? É de 2019 esse projeto de lei. E ele vai alterar um monte de coisa. Tudo que a gente falou até agora, que eu falei com vocês, ele está querendo alterar. Principalmente o 1845. Olha como que vai ficar o 1845. São herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes. Esse projeto de lei quer excluir o cônjuge, que hoje está no rol do 1845. Então, se passar esse projeto, vai mudar muita coisa. A discussão daí, se o companheiro é herdeiro necessário ou não é, vai cair por terra. Por quê?
Se nem o cônjuge vai estar mais nesse rol, né? Não tem porquê. Apesar disso, eu confesso para vocês que eu não estou acompanhando esse projeto de lei, eu descobri recentemente. Eu até entrei aqui no site do Senado para ver, ó, ele está desde agosto de 2019 na CCJ. Então, ele está parado, pelo visto, né? A gente já está em 2021 e não se falou mais nisso. Eu não sei se está parado ou não, se alguém souber também, se alguém já viu isso, pode me falar. Eu acho muito interessante esse projeto aqui, porque vai mudar muita coisa. Tudo isso que a gente discutiu até agora, o 1829, também vai mudar. Você pode ver que o 1829, ó, ele não vai mais falar o 1, que a gente acabou de ver, o inciso 1, né? Ele está falando, ó, que a herança vai passar aos descendentes em concorrência com o cônjuge ou com o companheiro. Pronto, ó. Não fala, o inciso 1, você vê que ele não fala, independentemente do regime, né? Então, depois vocês dão uma lida nesse PL aqui, que está muito interessante, eu achei bem legal, vai alterar bastante o regime de sucessão, tá bom, gente? Mas, como eu disse, ele está parado lá, nem sei em que pé que tá. Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos aqui deste PL. Por enquanto, a gente tem que lembrar daquilo que a gente está falando aqui. Tudo aquilo que eu expliquei para vocês é o que está valendo, então, tá bom? A questão do companheiro, hoje em dia, se vocês tiverem algum caso assim no escritório, dá para vocês lutarem e colocarem, sim, o companheiro como herdeiro necessário, pelas decisões do STJ, que eu já passei para vocês, e pela doutrina de peso, que entende que sim, que os companheiros são herdeiros necessários, tá bom, gente? É isso que eu esqueci de comentar aquele momento com vocês desse PL. Gente, até aqui tá tudo bem? Vocês conseguiram entender bastante? Então, essa questão, então, dos impactos, dos reflexos do regime de bens na sucessão, ele é especificamente do artigo 1829, inciso 1º. Por quê? Porque só vai ser importante você saber qual o regime de bens se houver filhos, se houver descendentes concorrendo, tá bom? Se não houver descendentes, ou seja, a pessoa que morreu não tiver descendentes, mas tiver ascendentes, a gente vai ver agora o inciso 2º. Aqui não importa mais o regime de bens. Então, aqui, ó, tanto faz se você é casado pelo regime da comunhão universal, da separação de bens, da separação obrigatória, de qual regime você tiver. Aqui você sempre vai concorrer com os ascendentes do seu companheiro ou cônjuge que faleceu, tá ok? Então, ó, o 1129 fala lá que passamos então o 1 que era de descendentes, vamos para o 2. Na existência de ascendentes, o cônjuge vai concorrer, tá bom? Então, vamos lá para o nosso exemplo. João, agora, gente, no exemplo aqui, vocês têm que ver que o João e a Maria estão aqui embaixo, ó. Aqui a flechinha. Então, a Maria é casada com o João. Aqui. O que acontece? A Maria, casada com o João, não tem filhos. A Maria morre precocemente, sem filhos, jovem. E ela deixou mãe e pai. Como que vai ficar a herança da Maria? O artigo 1837 fala aqui. Concorrendo com descendentes, gente, eu coloquei um S aqui, porque na lei, se você for ler, fica um pouco confuso. A lei não coloca esse S, ela fala concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Aqui ele quer dizer se concorrendo com ambos, pai e mãe, tá bom? Então, a Maria morre precocemente, a herança dela vai para quem? 1/3 vai para o cônjuge, 1/3 para a mãe e 1/3 para o pai, tá ok? Aqui importa, a gente tem que ver qual que é o regime de bens da Maria e do João? Não, aqui a gente não precisa mais ver. Aqui não vai impactar mais na concorrência com os ascendentes, tá bom? Gente, agora complica um pouco, vamos lá. Aqui a Maria morreu, ela tinha pai e mãe vivo. Então fica certo, 1/3 para cada um. Agora aqui a Maria morre, ela é casada com o João, ela morre. Só que ela só deixou mãe. Como que fica aqui? É a segunda parte do 1837, ó. Cabe metade da herança se houver só um ascendente.
Então, ao João vai caber metade da herança, porque só tem um ascendente da Maria. Então, Maria morre, ela tinha só mãe. Ela vai deixar metade da herança para o marido e metade vai para a mãe. Gente, nesse caso, vamos supor que a Maria tinha aqui, o pai já era falecido, mas ela tinha avó viva. A avó tem direito a alguma coisa aqui? Não, ela não tem, gente. Por quê? Porque os graus, né? Então, assim, o grau mais próximo, ele vai excluir o mais remoto. Como a gente tem aqui desse primeiro grau, como a mãe está viva, vai excluir o grau para cima. Então, mesmo que a Maria tivesse avós paternos, os avós paternos não vão herdar, porque o grau mais próximo exclui o mais remoto. Tá bom? Então, aqui... Agora a gente vai complicar um pouquinho mais. Vai ficando complicado, ó. Vamos lá. A Maria e o João são casados. A Maria não tem pai e não tem mãe, tá? Só que a Maria tem o avô paterno e ela tem avó e avô maternos. Então, como é que fica aqui, gente? Aqui tem diversidade em linha. Por quê? Linha é o quê? Linha materna e linha paterna. Então, diversidade em linha por quê? Porque tem 2 da linha materna e 1 só da linha paterna. Então, tem diversidade em linha, né? Mas tem igualdade em grau. Por quê? Porque não tem ninguém do primeiro grau. Pai e mãe já são falecidos, né? Então, no segundo grau aqui, ela tem os avós. Como vai ser essa herança da Maria? Aqui, ó, 1836, parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau, ou seja, aqui é o mesmo grau, e diversidade em linha, temos diversidade na linha materna, os ascendentes da linha paterna vão herdar metade e a outra metade para a materna. Como é que fica, então? Maria casada com João. Morreu precocemente, deixou apenas os avós e o marido. Metade da herança é do marido. A outra metade vai para os ascendentes, como 1/4 linha materna, 1/4 linha paterna. Não importa ali, tá? Quantos tem na linha. Sempre vai dividir assim. Então, aqui é a concorrência, então, com os ascendentes. Concorrência com o cônjuge. E o inciso 3º, ele fala o quê? Que o 1129 fala que não havendo descendentes, não havendo ascendentes, o cônjuge vai herdar a herança como um todo, tá bom? Ah lá, ó. E o 1138 fala exatamente isso. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Gente, de novo, independentemente do regime de bens, tá bom? Então, se você é casado, a pessoa é casada, ela não tem filhos, não tem pai, não tem mãe, não tem avós. Para quem vai toda a herança dessa pessoa? Vai para o marido ou vai para o companheiro, tá bom? Totalidade da herança. Independentemente do regime. Claro, gente, temos isso aqui que a gente falou hoje, é sucessão legítima, a decorrente da lei. Eu não falei em nenhum momento aqui, porque eu acho que daí ia complicar, se tivesse o testamento. Porque quando tem o testamento, a gente tem que excluir os bens do testamento, né, que vão ser transmitidos para aquela pessoa que foi beneficiada no testamento. Aí é questão aqui para a gente discutir um outro dia, porque realmente a conversa vai longe aqui, né? O que mais eu queria falar para vocês? Uma questão muito importante aqui da sucessão em concorrência com os ascendentes. Eu quero falar uma última coisa aqui para vocês, já são 7 horas, eu vou falar mais 5 minutinhos, tá bom? Gente, se a pessoa... Hoje em dia, vocês sabem aquela questão da multiparentalidade, né? Uma coisa nova que está acontecendo agora. Existe hoje em dia a possibilidade de uma pessoa ser registrada com 2 mães e um pai, né? Ou com 2 pais e uma mãe. A questão da filiação socioafetiva. Nós, inclusive, tivemos uma palestra recente aqui da nossa comissão falando sobre a filiação socioafetiva. Então, a multiparentalidade existe, ela está aí hoje em dia, né? Vamos supor aqui nesse caso, ó, a Maria... Vamos supor que ela tem 2 mães. Oi, alguém falou comigo, gente? Não, né?
Leide, tem alguém querendo falar? Alguma pergunta? Tá. Gente, vamos supor aqui que a Maria tivesse duas mães no registro, uma mãe biológica e a mãe socioafetiva. E ela falece aqui nesse caso. Como é que ficaria a herança dela? Porque o 1837 fala, ó, concorrendo com ascendentes em primeiro grau, o cônjuge ficará com um terço, tá bom. Então, ela está concorrendo aqui com os ascendentes em primeiro grau, o cônjuge vai ficar com um terço. O outro um terço fica para a linha materna, o outro um terço para a linha paterna. Como é que vai ser dividido aqui, então, se ela tiver duas mães? Vai ficar um terço para a linha materna, então as duas mães dividem? Ou não? Ou pega esses 2/3 aqui e divide entre os 3? Não sabemos. Gente, isso é uma coisa que a gente pode até depois fazer uma palestra, é muito interessante sobre o tema multiparentalidade, né? Mas vai demorar um pouco para chegar nos tribunais, porque essas pessoas aqui que têm multiparentalidade, né, registrada com 2 pais e 2 mães, elas ainda precisam falecer para causar esse tipo de problema aí na herança dela, né? Como que vai ser distribuída essa herança? Aí tá muito cedo, porque são todos jovens aí que hoje em dia têm essa multiparentalidade, é uma coisa muito recente. Então, seria até um tema legal para a gente discutir uma outra vez aqui. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Se eu falei muito rápido, me desculpa, é porque eu queria que desse tempo de falar tudo. E nosso limite aqui de horário já estourou, já são 7. Agradeço imensamente vocês. Hoje aqui, ó, numa sexta-feira, 7 horas da noite, temos aí umas 20 pessoas aí ainda acompanhando aí a gente. Então, agradeço de coração todo mundo que ficou. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, se querem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, doutora Marina. E vamos fazer aquela enquete que você falou para a gente discutir qual seria o tema da próxima palestra, se seria família multiparental, como você citou agora há pouco, ou se seria sobre a herança digital, que também é um tema muito relevante. O que você acha, doutora Marina? Dá tempo da gente fazer ainda? Uma votação? Leide, eu acho que dá, sim. Gente, se vocês quiserem votar aqui no chat para uma nossa próxima palestra, vocês acham mais interessante a gente falar sobre essa questão da multiparentalidade ou então sobre a questão da herança digital? Que, como foi bem levantado pela doutora Leidiane, aqui é uma questão bem legal, né? Aí, se vocês quiserem deixar os comentários, a gente vê aqui quem tem mais voto e a gente faz a próxima nesse sentido, tá bom? Ah lá, um votou, a Gabriela votou para herança digital, a Carol votou... Vai ser bastante disputado, doutora Marina, porque os dois temas são muito, muito bons, muito relevantes. Herança digital, né? E herança digital, os dois assuntos são muito legais, mas herança digital, ixi, acho que a digital está ganhando. A gente pode organizar uma da digital. E até fazer um comentário aqui, doutora Marina, que, assim, semanas atrás eu estava... Como a gente está vivendo uma pandemia, né? E, assim, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu estava vendo as minhas redes sociais e aí me surgiu o pensamento, gente, eu preciso já colocar um administrador nas minhas redes sociais, porque fica difícil... Depois, né, a gente sabe, Deus o livre, acontece alguma coisa comigo, e tem a situação aí de que a pessoa não tem nem acesso às redes sociais, os e-mails e tudo mais, né? Então, é uma coisa a se pensar, ninguém pensa, né, nessa questão aí, e é bem interessante a questão da herança digital, a gente pode falar, mas eu acho que ganhou, hein, a herança digital. Vamos ver aqui. Herança digital, um voto para multiparentalidade, herança digital. Gente, só temos um voto para multiparentalidade. A gente faz, então, a próxima de herança digital. Obrigada, pessoal, que votou. E depois a gente pode fazer também mais para frente da multiparentalidade. Eu aproveito aqui o espaço para convidar vocês todos. No dia 15 de junho, a gente vai ter a nossa próxima palestra, tá bom? Que vai ser super interessante também, com o desembargador Amauri, lá do TJ de Minas.
e vai ser uma palestra bem interessante sobre a diferenciação de união estável e casamento, os temas da moda, e se vocês quiserem assistir, a gente vai disponibilizar o link também, tá bom? E, bom, agradeço, doutora Leide, obrigada. Eu que agradeço, doutora Marina. Doutor Você foi Décio, ótima, muito viu? obrigada, obrigada. Doutor Décio, quero agradecer mais uma vez a participação, que o senhor participou aqui hoje, a sua presença ilustre. Eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui na palestra. Obrigada a todo mundo que participou. Eu estou vendo aqui vários nomes conhecidos. Eu não quero falar o nome de um ou outro para não ser injusta, mas eu estou vendo o nome assim de muita gente aqui querida. Muito obrigada a todos. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquei muito feliz, viu? Obrigada a todo mundo que está aí participando. Carolzinha, obrigada, viu, querida? Obrigada a todo mundo. Eu agradeço também a oportunidade e foi um prazer muito grande participar com você, Marina. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carol, Andressa, obrigada a vocês, meninas todas que organizaram aí. Brigadão, viu?